Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis. Comece em nós, Jesus. Comece em nós.
deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no Olá, gente querida, de longe, de perto, gente abençoada do Senhor. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse momento para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo da lição da EBD. Eu quero agradecer também ao pastor Edson, da nossa igreja, a Igreja da Orla, ao pastor Bismarck, que nos confiou essa oportunidade de, mais uma vez, falarmos aqui da Palavra de Deus. E eu gostaria de dizer para vocês que é muito bom estar aqui, compartilhando as maravilhas do Senhor. Eu sempre fico muito empolgada diante de tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. E a nossa lição hoje é muito interessante. Ela fala sobre, do livro Crescer, aprofundando o seu relacionamento com Cristo. Durante esses dias, nós estudamos sobre como relacionar-se com Deus, conectando-se com Ele, buscando a presença dEle através da leitura, no quarto de escuta. E hoje nós vamos falar sobre a oração. Deus sempre quis relacionar com o homem. Nós sabemos disso, que Deus nos ama tanto, que desde o início Ele quis relacionar e ter realmente um bom relacionamento com a humanidade. Por isso nós vimos que Deus transformou a natureza, a terra, o mundo para agradar o ser humano. Nós vimos aqui que Deus fez um jardim. Deus organizou tudo para receber o homem. E isso é o amor maravilhoso que Ele tem por cada um de nós. E eu gostaria, antes de iniciar aqui sobre a oração, para você estar mais conectado com Deus, eu gostaria de saber aqui de você, que ainda não tomou uma decisão, que ainda não conhece o Senhor, eu gostaria de falar um pouquinho que Deus é maravilhoso, que o amor dEle é imenso por nós. Deus sempre planejou tudo de bom para nós. Olha que Ele mandou os profetas para que nos ensinasse tudo o que Ele queria, que o homem andasse no bom caminho. Depois dos profetas, Deus enviou o seu Filho. Lá em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Talvez você possa sentir assim, no meio de um todo, porque Deus ama o mundo, né? Deus enviou Jesus para todos. Realmente, Deus quer que todos conheçam o amor que Ele tem por nós. Deus quer que todos aproximem dEle, tenham um bom relacionamento. Mas Jesus quis ensinar que você não está perdido no meio da multidão. Ele contou uma história muito interessante. Ele disse que havia um homem que tinha 100 ovelhas. E um belo dia ele foi contar as ovelhas e faltava uma. E ele voltou à procura daquela, deixou todas lá no deserto e foi à procura daquela. Essa ovelhinha, você pode pensar, pode ser você, pode ser eu, porque Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus nos ama de uma maneira muito especial, cada um de nós.
E aquele homem carregou aquela ovelhinha e trouxe para o meio das outras. Ele colocou-a no colo e veio andando com ela, curando as feridas. E Jesus queria dizer que Ele também está pronto a curar as nossas feridas, as nossas dores. Jesus está sempre convidando aquele que ainda não o conhece para conhecê-lo de perto, porque Ele e o Pai, a mesma pessoa, Ele disse para Filipe assim: eu e o Pai somos um. Então, Jesus e o Pai é a mesma pessoa, com grande amor por todos nós. Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. E o Espírito Santo diz o seguinte: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, estiver necessitando de aproximar dEle, ouça com carinho a voz dEle e não endureça o seu coração. Você pode estar perguntando assim, mas o que é endurecer o coração? É ter aquele coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, pensar assim: mas eu sou inteligente, eu já consegui tudo na vida, para que eu vou precisar de Jesus? Há muitas pessoas que pensam assim, que não sentem a necessidade, porque não querem entender ou não querem receber esse grande amor. Mas Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. E você pode pensar, mas eu não estou assim tão cansado, eu não estou tão sobrecarregado. Mas Jesus conhece, nesses dias que nós estamos passando por tantas lutas aí, de saúde, luta no mundo todo, é difícil encontrar uma pessoa que não esteja cansada da rotina, cansada de sofrer, e outros ainda estão sofrendo muito mais, cansados de ser humilhados. Nós vimos por esses dias aí as pessoas querendo buscar alegria e também buscar pedido de socorro, dizendo que ninguém quer saber, porque todos estão decepcionados com tanta coisa na vida. Há um grupo chamado a minoria que está pensando que não é mais amado, e estão buscando para si toda a informação e todo também os apetrechos que a vida tem para oferecer, e acabam reclamando depois que estão se sentindo tão só. Porque há um vazio dentro de cada um, e esse vazio só é preenchido com o amor de Jesus. Então, não endureça seu coração mais. Deixe o Senhor entrar. Deixa o Senhor te salvar de tantas coisas, de tantas perguntas e questionamentos. O Senhor está aqui para levar você a esse amor tão grande, levar você até o Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho. Não adianta você procurar vencer todas as etapas da vida, achando que no final você será recebido na glória, mas se não for por Jesus, você não será recebido. A palavra de Deus é muito clara. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E se você nesse momento tiver prestado bastante atenção e ver que não há outro meio, que só o Senhor pode curar as suas feridas, e você quiser recebê-lo, Ele estará de braços abertos. E você, como um bebezinho, nós quando temos os bebezinhos, nós corremos logo para registrá-lo, não é? E assim também, se você aceitar o Senhor Jesus, você estará nascendo de novo, e o seu nome será registrado no livro da vida. Olha que maravilha! E nunca mais Deus vai apagar o seu nome. Porque a palavra de Deus diz que quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós tomamos uma decisão, Ele nos perdoa,
e esquece o nosso pecado. Ele acaba com tudo aquilo que nos perturbava. Ele joga lá no oceano para que nunca mais a gente sofra por aquele pecado. Tão somente você pedir ao Senhor que entre no seu coração e se arrepender dos seus pecados, Ele estará de braços abertos. E assim que você nascer, você precisa crescer. Não é isso? Nós precisamos crescer. As plantinhas precisam crescer. Para que elas cresçam, nós precisamos de colocar adubo. E na nossa vida espiritual, para que a gente cresça, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos de ter intimidade com Ele. Jesus, lá no livro de João, no capítulo 15, ele fala assim: eu não quero chamar vocês de servos, mas eu quero que vocês sejam meus amigos. Então, Ele quer ter um bom relacionamento com cada um de nós. Ele quer que a gente cresça na presença dEle. E hoje nós vamos aprender sobre oração. Jesus falou que nós, se fôssemos amigos dEle, guardasse a sua palavra, tudo o que quiséssemos poderia pedir ao Pai. Mas nós vimos que para a gente chegar ao Pai, nós temos que chegar com confiança. Então, nós vamos ler em Hebreus 11, no versículo 6, o que está dizendo lá. Diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, há uma grande necessidade, ter fé. Mas nem todos têm fé. E aí começa a dizer assim: mas como eu posso adquirir fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível receber as bênçãos do Senhor, receber os pedidos de oração. Mas você pode ter fé, pedindo ao Senhor. Ele diz que tudo o que quisermos, nós recebemos se a gente guardar as palavras dEle. Então, você pode ter fé também. E ele então começou a ensinar sobre oração. Ele disse que Deus, Ele está sempre pronto a atender as nossas orações. E Ele nos dá um conselho: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então, Ele fala para a gente pedir mesmo. Nós podemos, se Deus é o nosso amigo, nós podemos pedir. Se Deus é o nosso Pai, nós podemos pedir. Nós podemos fazer clamores a Ele. Tudo que necessitarmos, nós devemos e podemos buscar nele. Você já conhece Deus como um Pai? Jesus disse que Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos um Pai amoroso, um Pai que nós podemos chegar a qualquer momento e falar com Ele, e pedir, abrir o nosso coração, falar com Ele dos nossos medos, das nossas angústias, da necessidade que nós temos de caminhar com Ele todos os dias, porque sabemos que o nosso Pai não vai nos negar de maneira nenhuma. Nós sabemos que as misericórdias dEle se renovam por nós cada manhã. Nós sabemos que Ele está sempre pronto a nos atender. Jesus contou a história de numa cidade existia uma viúva e um juiz. Essa viúva estava passando por uma dificuldade muito grande e ela precisava daquele juiz trabalhar a causa dela, ganhar a causa para ela. Mas aquele juiz era um homem que não temia Deus, ele não gostava de fazer coisas boas, e aquela mulher começou a dizer para ele, todos os dias ela ia lá e procurava falar com ele, até que ele atendeu, porque ele disse assim: ela vai ficar me importunando mesmo. Mas o que Jesus queria dizer? Ele não queria dizer que Deus iria ficar chateado com a gente, ele apenas comparou.
Ele diz que nós poderíamos buscar o Senhor incessantemente, procurá-lo em todos os momentos, para Ele nos defender. E é isso que nós queremos neste dia, nesse momento aqui, que nós nos reunimos para falar sobre a oração. A oração é um momento que a gente busca o Senhor, que a gente pede a Ele, que a gente adora, que a gente tem realmente o prazer em estar na presença dEle. Porque o nosso Senhor, Ele não vai nos lançar em rosto aquilo que a gente pedir. Ele não vai nos humilhar. Às vezes nós procuramos alguém para nos fazer um favor e aquela pessoa olha para nós assim com desdém, querendo que nós saiamos logo da frente, mas o Senhor não. Ele está sempre pronto, Ele está sempre com o seu amor grandioso. E Jesus queria que a gente entendesse isso. Ele mesmo orou muitas e muitas vezes. Todos os dias, depois do trabalho, depois de grandes reuniões e conversas, ensinamentos e curas e milagres, Jesus tinha necessidade de orar ao Pai. Ele sempre se afastava para um monte e ia orar. Nós lembramos até aquele episódio quando ele se afastou para orar e os discípulos saíram pelo barquinho, e lá pelo meio do mar, na madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas, porque ele havia ficado para trás, ele estava orando. Sempre ele fazia isso, ele orava. E nós encontramos em João 17 a oração pelos discípulos. Essa oração é maravilhosa, porque lá no versículo 20, nós deparamos com ele orando também por nós. Ele disse, eu rogo não só por esses, mas por aqueles que um dia, pela palavra, hão de crer em mim. Então, Jesus já orou por você. Olha bem, antes de você estar nesse mundo, Jesus já havia orado por você. Antes mesmo de você ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, Ele já havia orado por você. E a palavra de Deus nunca volta vazia. E Jesus sempre insistiu que nós orássemos incessantemente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A nossa oração deve ser constante. Nós não podemos desanimar. Todos os dias nós devemos clamar ao Senhor, buscá-lo. Às vezes nós achamos que Ele está demorando tanto nos atender. Mas o nosso Deus está apenas dando um tempo para que a gente amadureça, para receber aquela resposta dEle com o coração mais grato, mais amoroso, com o coração mais amadurecido. É isso que Deus quer. Porque vamos comparar. Quando uma criança pede alguma coisa a um pai, vamos lembrar, quando ele quer, um menino de 11 anos, quer muito um carro, quer dirigir, o pai não pode dar aquele carro, porque sabe que ele não tem maturidade para sair dirigindo. Ele pode até aprender, mas ele não vai poder sair. E assim também às vezes acontece conosco. Nós às vezes queremos muito algo e a gente pede, e de repente a gente pensa assim, mas será que o Senhor não me ouviu? Ele esqueceu de mim? Não, o Senhor jamais esquece dos nossos pedidos, mas Ele está dando muitas vezes um tempo. Por isso que nós não devemos desanimar. Nós vimos a história de Daniel, que Daniel orou e 21 dias, e a oração dele já tinha subido, mas ele não recebia a resposta. Aí um anjo apareceu para ele e disse, Daniel, servo querido e amado, você já foi ouvido por Deus, mas o príncipe da Pérsia impediu que chegasse a resposta. Muitas vezes há algum impedimento na resposta de Deus para nós.
E por isso nós devemos todos os dias fazer como no Salmo 139 fala: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho que não está correspondendo a Ti. Vê se existe alguma coisa que está impedindo. Nós devemos sempre estar olhando, meditando nessas coisas, buscando agradar o Senhor. Nós acabamos de ler aqui em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos buscar ter fé. Como é que nós vamos chegar diante de Deus com um assunto tão importante se não tivermos a certeza e a convicção que Ele está nos ouvindo? Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que acreditar que esse Deus maravilhoso, Ele está sempre pronto para nos atender. Ele está sempre com os braços abertos, a palavra de Deus fala isso. Ele é amoroso, Ele está sempre conosco. E nas orações nós vamos ganhando intimidade com o Senhor. E é isso que nós queremos falar hoje, a intimidade que nós podemos ter com o Senhor através da oração. Nós podemos entrar para o nosso quarto de escuta e lá nos derramarmos diante de Deus. Falar tudo que está no nosso coração. Ler a palavra, buscar na palavra também uma confirmação daquilo que estamos almejando. Que às vezes nós fazemos um pedido a Deus, mas esse pedido não é da vontade de Deus. É para o nosso próprio deleite. Então nós temos que olhar na palavra, se realmente nós estamos afinados com a palavra. Se nós estamos realmente agradando o Senhor. Porque o Senhor dará bênçãos para que o reino dele possa crescer, seja expandido aqui na face da terra. E você, meu querido, por esses dias que anda talvez tão tristonho, com tantas lutas e dificuldades, busca o Senhor, fala com Ele, conta a sua dor para Ele. Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único capaz de te atender. Porque é um Deus amoroso, é um Deus que lá em Romanos 8, fala que Ele não poupou nem o próprio Filho, como nos não dará também com Ele todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu por nós, ou antes ressuscitou e está à destra do Senhor, intercedendo por nós. Olha que maravilha, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele ensinou para os seus discípulos, lá em João 16, que os discípulos até aquele momento tinham orado, mas não tinham orado em nome de Jesus. E aí ele fala assim, até agora vocês têm pedido, mas eu aconselho vocês a pedirem agora em meu nome, para que o meu Pai atenda vocês. Então nós devemos orar pedindo em nome de Jesus. Sempre a nossa oração deve ser essa, em nome de Jesus. Não há outro nome, não há outro que nos possa ligar a Deus, se não for por Jesus. Então isso nós temos que ter convicção. Como é que nós vamos ter essa certeza? Buscando a palavra. Está escrito. Está tudo aqui na palavra do Senhor. E o Senhor está sempre pronto. Está sempre pronto para nos atender. Nós vimos que na palavra nós encontramos força. Na palavra nós encontramos confiança. E na oração nós vamos encontrar a esperança. Quando oramos, nós falamos com Deus tudo aquilo que passa no nosso coração sem temor. Nós não vamos contar a nossa vida para as pessoas de qualquer maneira, mas para o nosso Deus nós podemos contar.
Nós podemos buscar nele. Assim como aquela viúva procurou aquele juiz para defender a causa dela, nós podemos buscar em Deus. Quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Se um homem, um pai de família, sendo mau, ele não vai negar um pão para o filho, ele sempre vai dar um pão quando o filho pede pão. Se o filho pedir peixe, ele também vai dar um peixe. Ele não vai dar uma serpente. E muito mais o nosso Pai Celeste nos dará. Nos dará bens. Nos dará o Espírito Santo para nos convencer. Quando nós vamos ler a palavra e quando nós vamos orar, nós devemos ir para o quarto de escuta, não sozinhos, mas acompanhados do Espírito Santo que Jesus deixou para nós. No capítulo 16, ele despede dos discípulos e diz assim, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele ensinará a vocês tudo que ele aprendeu de mim, tudo que ele ouviu de mim e do Pai. Então, por isso, quando você vai ler a palavra, você tem que convidar o Espírito Santo para ir com você, para ler essa palavra. Quando você for orar, você tem que convidar também o Espírito Santo para estar junto de você. Porque o Espírito Santo intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele fala com o Senhor para nós. Então nós devemos chamar o Espírito Santo para estar conosco no momento da leitura da palavra e no momento da oração. Eu conheci uma senhora muito inteligente, culta, diretora de uma escola, e que nós estávamos lendo a palavra com ela. Mas um dia ela disse assim, eu não entendo nada da Bíblia. E eu pensei, mas como pode? Essa senhora tão culta, diretora de uma escola, alfabetizadora, e como é que ela não entende? Mas de repente eu me lembrei que tem razão, sem o Espírito Santo, a gente não consegue entender muito bem a palavra. Nós só vamos entender quando nós estivermos acompanhados do Espírito Santo. E assim mesmo é a oração. Se nós estivermos acompanhados do Espírito Santo, nós saberemos ter uma oração eficaz. Uma oração que o Senhor poderá nos responder. Porque quando falharmos, o Espírito Santo completará a palavra. Por isso que nós precisamos prestar bastante atenção àquilo que a gente vai pedir ao Senhor, aquilo que a gente vai conversar com Ele. Mas, de qualquer forma, seja uma conversa curta ou longa, nós estaremos buscando ao Senhor, aproximando dEle, ganhando intimidade com Ele. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer que sejamos seus amigos. Ele quer que tenhamos intimidades com Ele. O nosso Deus é esse Deus amoroso. É esse Deus que está sempre a nos ajudar, a sempre nos guardar de todo mal. Jesus prometeu uma coisa muito interessante para nós. Ele disse que um dia Ele voltaria. E que nós deveríamos amar a vinda dEle. Deveríamos continuar orando, vigiando e esperando a volta dEle. Você já pensou na volta do Senhor Jesus? Que maravilha, que grande dia será para aqueles que já têm o nome escrito no livro da vida. Continue na presença do Senhor, buscando, orando, meditando, buscando ter intimidade com Ele,
porque não há outro, só o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse também novamente: orai sem cessar. Então vamos orar, vamos vigiar até aquele grande dia, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos para nos abençoar, para nos guardar e nos proteger nesse mundo que às vezes tem se tornado tão difícil para viver. Onde muitas vezes o certo está errado e o errado está certo. Às vezes as pessoas querem confundir umas às outras. E nesse momento, nada melhor do que entrar para o seu quarto e buscar o Senhor, e clamar, e pedir misericórdia. A carta de Tiago fala que a oração da fé, ela cura enfermos. Então nós devemos orar quando estamos enfermos. Nós devemos orar cada manhã quando vamos para o trabalho, porque o Senhor já renova para nós todos os dias as misericórdias. E se orarmos então, e se buscarmos uma conexão direta com Ele através da oração, melhor será o nosso dia. O nosso dia será tão lindo que tudo nós vamos encontrar alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que nós vamos adquirir essa força? Quando nós buscamos o Senhor. Quando nós oramos. Quando nós entregamos a Ele os nossos problemas. Mas quando também dividimos com Ele as nossas alegrias. Nós podemos cantar e sorrir com o Senhor diante de tantas maravilhas que Ele tem feito. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Se você ainda não está tendo essas experiências de buscar o Senhor, de falar com Ele, de orar, procure fazer isso. E você verá que realmente a sua vida vai mudar. Primeiro que você vai estar obedecendo ao Senhor. O Senhor Jesus ensinou isso. E depois você estará crescendo. Há pessoas que dizem assim, mas nada de bom acontece comigo. Cada dia está mais triste que o outro. Eu não consigo vencer em nada na minha vida. Mas e você, tem buscado o Senhor? A vitória está nas mãos dele. Nós vimos os reis do passado, eles buscavam no Senhor. O Gideão, por exemplo, foi um que Deus o convocou para fazer uma guerra, para lutar pelo povo de Israel. E Gideão estava pensando assim, mas eu sou tão pequeno. Ó Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho nem prática. Mas Deus disse para ele, não, você vai, porque a vitória é minha. E Gideão, interessante, ele começou a fazer provas com o Senhor. Ele colocou um novelo de lã e disse para o Senhor assim, olha, durante a noite, quando o orvalho cair, eu quero que molhe toda a lã e ao redor esteja seco. Deus fez. Molhou toda a lã e ao redor estava tudo sequinho. E ele percebeu que Deus havia respondido, mas ele novamente pede ao Senhor, agora eu quero que faça o contrário. Tudo seco, tudo molhado e somente a lã seca. E assim também Deus fez. E depois ele convocou toda aquela cidade, aquele lugarejo lá, o exército, e saiu com aquele número imenso. E Deus disse a ele, mas não faças isso. Você vai mandar que todos agora cheguem até a beira do rio para tomar água. E assim que eles chegaram, Deus olhou, separe esses 150. Quando foi separado aqueles 150, com esses você irá, e você ganhará a guerra, porque a vitória é minha. E assim ele fez. E realmente aquela guerra foi vencida, porque o Senhor estava nesse negócio. Então, na nossa vida também, o Senhor está à frente. Nós só devemos dar um passo. O primeiro passo
buscar o Senhor, confiar nele, falar das nossas lutas e esperar nele. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Nós também devemos fazer isso, esperar com paciência no Senhor, porque ele ouve o nosso clamor. E ele nunca nos deixa desamparados. Jesus prometeu que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Então nós temos que crer que nós não estamos perambulando por esse mundo órfãos. Nós temos que crer que nós temos um Pai maravilhoso, que foi conquistado por Jesus. E ele ainda prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco todos os dias. Basta confiarmos nele. E como é que nós podemos confiar no Senhor? Meditando na sua palavra e falando com ele em oração. Meus queridos, se vocês ainda não tiveram essa oportunidade de orar ao Senhor, comece a fazer. Comece buscando ele, orando, clamando, entregando seus problemas, que você vai ver que ele vai resolver. Você já não vai estar mais só. Ele diz que nós teríamos aflições nesse mundo. Realmente, o mundo é cheio de aflições, mas ele diz para a gente ter bom ânimo. Porque se ele venceu o mundo, nós também venceríamos com ele. Não venceríamos só, nós venceremos com ele. O Senhor Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Invoca-me, busca-me. Ele sempre disse isso. Então vamos buscar o Senhor para a gente ter mais intimidade com ele. Vamos buscar o Senhor incessantemente. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Vamos provar, vamos ver que realmente o Senhor é bom, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Mas para isso nós precisamos de crer. Realmente nós temos que ver o que está escrito em Hebreus. Nós temos que buscar o Senhor, crendo que Ele existe, crendo que nada é impossível para Ele. A Bíblia conta a história de um homem que creu contra a própria esperança. Abraão era um homem já de bastante idade, sua esposa também, a Sara, mas Deus prometeu um filho para eles. A Sara chegou a rir dessa história. Mas o que ela compreendeu depois? Que nada é impossível a Deus. Nada. Não existe. Talvez você esteja passando por um problema que você fala: mas eu já fui em tantas pessoas. Eu já busquei em tantas pessoas. Já fui a médicos. Já fui a advogados, a juízes. Ninguém conseguiu resolver a minha causa. Mas o nosso Deus resolve, porque para Deus nada é impossível. Não existe nada que seja impossível para Deus. E por isso que a palavra de Deus fala que Abraão creu contra a própria esperança. Se fosse olhar para a vida dele, ele não teria esperança. Um homem de idade, uma esposa de idade, que já estava com o útero sem funcionamento, aniquilado, como é que ela poderia engravidar? Mas realmente o nosso Deus é o Deus do impossível.
É o Deus que, quando você pensa que não existe mais nada do seu lado, Ele está ali pronto para te ajudar. Faça prova do Senhor. Busque. Conta-se que numa cidade do interior havia uma senhorinha que estava precisando muito da ajuda do Senhor, porque ela estava criando 2 netos e ela estava com muita dificuldade financeira. Sua filha havia morrido e deixado os netos para ela terminar de criar. Mas ela não tinha condições. E um dia ela levantou de manhã e viu que não tinha pão para dar aos meninos, e ela começou a clamar ao Senhor. E ela pedia. E nisso passaram 2 garotos vendendo pães. E eles começaram a rir daquela senhora, porque eles olharam pela janela. Ah, mas aquela senhorinha está pedindo pão a Deus. Vamos fazer uma graça com elas? Vamos fazer uma pegadinha? E jogaram 4 pães pela janela. E de repente ela abre os olhos e vê aqueles pães e começa a agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esses pães. O Senhor ouviu a minha oração. E aqueles meninos apareceram rindo e disseram, mas não foi Deus não, fomos nós que te damos o pão. E ela disse assim, eu pedi a Deus. E Ele usou vocês para dar esses pães para mim. Então nós pedimos a Deus, mas Deus usa as pessoas, muitas vezes, para resolver as nossas questões. Mas Ele pode também usar até os anjos. Ele pode usar o sobrenatural. Quantas pessoas estão desenganadas dos médicos? Acha que não tem mais salvação para suas vidas terrenas e de repente Deus faz um milagre. O nosso Deus é o Deus do milagre. Por isso que está escrito lá em Tiago que a oração da fé pode curar os enfermos. Nós temos que orar sem cessar, sermos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor realmente é uma fortaleza, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom que nós temos esse Deus, que é o nosso Pai, esse Deus que nós podemos confiadamente falar tudo, esse Deus que está pronto. A palavra de Deus diz que Ele nunca está com seu braço encolhido, a ponto de não nos socorrer. O nosso socorro vem do Senhor. Então, por isso, nós não devemos desanimar. Orar sem cessar, insistentemente. Se Ele ainda não ouviu a sua oração, se Ele ainda não atendeu, porque ouvir Ele ouve, se Ele ainda não atendeu a sua oração, insista. Veja o que está acontecendo, procure respaldo na palavra. Vê se você está clamando pela vontade dEle. Nós temos que buscar o Senhor na sua vontade. Aquilo que Ele tem melhor para nós. Porque Ele sabe de todas as coisas. Busque o Senhor então, em oração. Busque enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Pode chegar um momento que você não tenha mais oportunidade. E aquele momento vai ser muito difícil. Então, enquanto há tempo, crie-se um hábito de buscar o Senhor, de orar. E você verá, como tem um hino que fala, conta quantas bênçãos. Conta quantas são. E você vai ver que não vai conseguir contar tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você. Quantas bênçãos Ele tem derramado sobre o seu povo, sobre os seus filhos. É muito interessante quando você faz um caderninho de oração e você começa a interceder pelas pessoas. E você depois passa 1 mês, 2, você vai olhar naquele caderninho e ver quantas orações Deus já te respondeu.
Aconteceu comigo. Uma vez eu fiz um caderninho de oração e pedi por uns parentes não crentes que o Senhor tocasse no coração, que o Senhor desse oportunidade. Mas depois eu perdi aquele caderninho. Algum tempo depois eu encontrei e tive uma surpresa imensa de ver quantas bênçãos Deus tinha respondido. Quantos pedidos que Ele havia respondido com toda fidelidade. Deus é fiel, meus queridos. Pode confiar. Busque ao Senhor. Ele está sempre pronto a te atender. Ele é maravilhoso. Nesse momento, eu gostaria de orar por você, para você ser fortalecido nas suas respostas de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui, falando sobre ter intimidade contigo, buscar o Senhor em oração. Sabemos que o Senhor está sempre pronto, que o Senhor nunca decepciona seus filhos. Por isso nós queremos, nesse momento, clamar por aqueles que ainda não conseguiram receber ou ver as suas respostas, Pai. Aqueles que estão indecisos, aqueles que estão achando que são órfãos, que não têm o Senhor como Pai, que estão perdidos. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. E nos ensine, os filhos teus, a cada dia, buscar mais em Ti, força e sabedoria, buscar fé, porque o Senhor é um Deus que nunca nos desaponta, um Deus maravilhoso. Nós rogamos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a vocês que estiveram conosco, participando dessa lição, que vocês possam ter entendido que só buscando o Senhor para ter uma intimidade com Ele. Amém? Amém, meus irmãos?